Pessoal, então a gente vai estar começando a quarta aula agora, tá? A aula do módulo de citologia ainda. Lembrando que essa aula, na verdade, é continuação da terceira aula, tá? A gente falou na aula passada sobre introdução à citologia, sobre células de modo geral, as características gerais da célula. E agora eu vou estar falando sobre, na verdade já falei sobre citoplasma também com vocês na outra aula. Eu vou estar revisando agora e vou estar falando das organelas que é o objetivo da aula, tá bom? Então, lembrando que a gente começou falando da teoria celular, que a teoria celular, ela diz que todo ser vivo é um estudo de célula. Então, a célula é a unidade básica do ser vivo, certo? E, a partir disso, os seres podem ser classificados como unicelulares, quando tem apenas uma célula, multicelulares, quando tem várias células, e até pluricelulares, quando, além de ter várias células, eles possuem junções celulares que permitem unir essas células e formar tecidos, tá? E tem aquele grande questionamento que é se os vírus são seres vivos ou não, já que são acelulares. Eles não possuem células, mesmo sendo parasitas celulares obrigatórios, certo? Então isso eu já falei com vocês, só revisando. Revisando também que eu falei com vocês quais são as características dos seres vivos, e aqui está o fato dele ser constituído por células, mas tem todas as outras como reações aos estímulos, os CHOMPs que eu falei com vocês, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, metabolismo, homeostasia, ciclo de vida, que é nascer, crescer, envelhecer, poder se reproduzir ou não, envelhecer e morrer. Tipos de crescimento, hereditariedade, mutação, estabilidade e até a evolução que se deve a partir da adaptação do ser vivo àquele meio, tá? Até citoesqueleto eu já falei com vocês, é só mesmo voltando. E aí, como que a gente estudou as células? A gente estudou a partir do desenvolvimento de microscópios, certo? Aí nós temos a microscopia óptica. A microscopia óptica, ela se deve a partir da utilização de luz, lembra que eu falei com vocês? Certo? Então, na verdade, essa luz ela vai passar vai sair do feixe até chegar à sua visão, né, à sua retina. E essa microscopia óptica, ela pode ser representada de diversas formas, né? Você pode usar várias moléculas fluorescentes, você pode usar uma microscopia óptica mais comum de campo claro, óptica de campo escuro, que permite visualização de estruturas não tão específicas, né? Porque ela varia, geralmente vai por volta de 0,2 micrômetros, mas ela te permite visualizar coisas vivas. Então ela é um tipo de microscopia muito utilizada nos estudos de modo geral da biologia. E temos também a microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica, como eu falei com vocês, ela depende de feixes de elétrons. Então tem uma bomba onde saem esses feixes de elétrons e esses elétrons eles vão bater ali na partícula, vão se encontrar ali com a amostra, né, a ser visualizada. Ela varia, a visualização dela varia cerca de 0,2 nanômetros. Então ela é muito mais específica do que a microscopia óptica. Lembrando que ela pode ser microscopia eletrônica de transmissão, que é a MET, e microscopia eletrônica de varredura, que é a MEV, tá? Essa daqui permite visualização mais interna e essa daqui mais externa, né? O geral da célula, o externo da célula, tá? E aqui está um exemplo de imagens, ela é preto e branco, né? Porque não tem nada colorido, as amostras sempre são mortas, visualizadas mortas pelo computador e tudo mais, tá? Mas olha só o nível de detalhamento como é muito maior do que o da microscopia óptica. A organização geral, já falei com vocês várias vezes, de célula procarionte, célula eucarionte animal, célula eucarionte vegetal. A célula procarionte também, que eu já expliquei para vocês antes, né, na outra aula. Características das células eucariontes, lembrando que a principal diferença, né, se for colocar nesse sentido de estruturação, é porque as células eucariontes elas possuem um sistema de endomembranas. Tá? O que é o sistema de endomembranas? É quando há a formação das organelas citoplasmáticas mesmo. São lembrando que as procariontes elas não têm essas organelas citoplasmáticas, certo? Ela não tem complexo de Golgi, ela não tem reticulum plasmático, porque não ocorreu essa invaginação da membrana para formar as organelas, certo? Aí aqui a célula eucarionte animal, já expliquei para vocês. Célula eucarionte vegetal também já expliquei para vocês. E o citoplasma, que eu também já falei. Eu estou voltando somente para a gente poder chegar nas organelas, que é a novidade. Isso tudo vocês já viram comigo na aula passada.
certo? Então, lembrando que esse citoplasma ele tem vários nomes, isso vocês têm que ficar atentos, porque às vezes a questão não vem como citoplasma, mas pode vir como hialoplasma, tá? Citoplasma fundamental, matriz citoplasmática e até citosol ou citossol, ok? Então, lá é a região... Então, foi aquela analogia que eu sempre uso com vocês. Imaginem que aqui, essa sala de aula é uma célula, tá? Todo o espaço dessa sala é o que eu chamo de citoplasma. As cadeiras, mesas e estruturas que tem dentro são ou organelas ou grânulos, enfim, qualquer estrutura que esteja dispersa no citoplasma. Mas o espaço da célula é o citoplasma, certo? E aí, ele possui duas porções, né, que é a parte indiferenciada, que é a parte aquosa, e a parte diferenciada, que é formada pelos organoides e inclusões, que eu falei com vocês, que são as estruturas que tem dentro da célula. Os movimentos, lembra, o citoplasma não está parado, ele tem movimentos como a ciclose, que é aquele transporte intracelular de substâncias, né, e tem os movimentos amebóides, que permitem o deslocamento da célula, alimentação também. E o citoesqueleto? Eu lembro que foi mais ou menos aqui que eu parei na outra aula, tá? Agora, o que é o citoesqueleto? O citoesqueleto, ele é como se fosse, comparando vulgarmente, o esqueleto da célula, tá? Lembrando que cito é célula, ou seria o esqueleto da célula. O citoesqueleto, ele é um conjunto de proteínas responsáveis pela estruturação da célula e por diversas funções que garantem a resistência da célula a muitas coisas, tá? Então, esse citoesqueleto, ele vai ser dividido em três famílias. São os microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Os microtúbulos, eles são constituídos por proteínas tubulina, tá? Essas proteínas tubulinas, ela tem três subunidades. Tem a alfa-tubulina, a beta-tubulina e a gama-tubulina, tá? Então, ela é formada a partir de dimerização dessas tubulinas, ok? Então, quando você vai juntar uma alfa-alfa com uma beta-beta, você vai formando os microtúbulos. Então, vocês não precisam saber disso muito específico, mas começa a partir da gama e a partir daqui vai se juntando outros dímeros, né, para formar o microtúbulo, sendo esses podendo ser de alfa-alfa e beta-beta, tá? Assim que se formam os microtúbulos, certo? Os microtúbulos, eles possuem duas proteínas motoras, que servem para o deslocamento dele. Essas proteínas motoras são a cinesina e a dineína. Certo? Então, gente, dentro da célula, nesses grandes sistemas de endomembranas que eu falei com vocês, que é de células eucariotas, por isso que esse citoesqueleto dessa forma que eu estou falando com vocês é de eucariotos. Não é que procariotos não tenha, mas o citoesqueleto dos procariotos é muito mais primitivo, muito mais rudimentar. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é como se fosse bem mais primitivo do que a dos eucariotos, tá? Então, nesse sistema de endomembranas, que nem a célula eucarioto, de uma organela para outra precisa ser transportadas vesículas, certo? Tem todo o processo de transporte intracelular de vesículas ali. Então, essas vesículas, elas são transportadas por meio desses microtúbulos, que funcionam como se fossem trilhos de trem, para essas vesículas se encaminharem ali. E quem permite a passagem disso, essa função dos microtúbulos, ela é graças a essas duas proteínas, que são a cinesina e a dineína, tá? Então, a dineína é a proteína motora que induz que essas vesículas vão para dentro da célula, encaminhando para dentro da célula, e a cinesina induz que essas vesículas vão para fora da célula, tá? Essas são as características gerais do microtúbulo. E os microfilamentos? Os microfilamentos, eles são constituídos por proteína actina, tá? E aí, não é uma dimerização, é uma polimerização, né, de uma vez. Você tem dois tipos de actina, você tem a actina G e a actina F, tá? A actina G é a actina globular, que é a estrutura, que é a forma que ela fica lá no citoplasma, e a actina F é a actina filamentosa, que é quando você está formando os microfilamentos. Então é como se tem uma estrutura aqui e várias actinas globulares elas vão se ligando para formar os microfilamentos, certo? Então dessa forma você vai formando esses microfilamentos ou filamentos de actina, como eles são chamados também.
Esses microfilamentos, eles possuem uma proteína motora também, que é chamada de miosina, tá? Essa miosina, ela vai ser muito importante na sua associação com a actina no processo de contração muscular, que eu vou falar para vocês já já. Tá? Na verdade, eu vou explicar todo esse processo na aula de histologia, mas só para vocês entenderem. E os filamentos intermediários? Os filamentos intermediários, eles vão ser construídos, na verdade vai ser uma rede proteica que vai do centro da célula até a periferia. Eu não falei com vocês, mas os microtúbulos eles se distribuem assim, né, do centro para a periferia. Os microfilamentos estão mais associados à periferia celular. Os filamentos intermediários é uma rede proteica que se espalha por toda a célula, tá? Eles formam como uma espécie de arcabouço celular ali. E esse arcabouço celular ele permite uma resistência e uma estruturação muito maior para a célula. Esses filamentos intermediários têm como principal proteína a queratina. Lembrando que essa proteína, ela tem por característica ser muito mais rígida, garantindo uma resistência muito maior para a célula, tá? Então, de modo geral, ele é constituído por muitas fibras que vão permitir uma estruturação e uma resistência maior para a célula, tá? Mas também tem outras proteínas como a desmina e a vimentina. Filamentos intermediários não têm proteína motora. E aqui é só para comparar para vocês, esses são os microfilamentos, esses são os microtúbulos e esses são os filamentos intermediários. Como vocês podem ver, essa classificação deles é pela estrutura deles também, tá? Os microfilamentos eles variam de 7 nanômetros mais ou menos, filamentos intermediários 10 nanômetros e os microtúbulos até 25 nanômetros. Então os microfilamentos eles são menores, os intermediários estão ali no meio mesmo, e os microtúbulos eles são os maiores, tá bem? E aí, quando a gente pensa na função de cada um deles, quais são as funções de cada um? Os filamentos de actina, ou os microfilamentos, eles vão participar de vários processos ali na célula. Quais são esses processos? Eles podem participar do processo de formação ali de diversas estruturas na célula, mas os principais processos vai ser no processo de contração muscular, tá? Quando tem a actina e a miosina, certo? Como que funciona a contração muscular? A contração muscular, ela se deve pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre a miosina. Então você tem a actina e tem a miosina ali, quando um desliza sobre o outro, o músculo está contraindo. Quando ele se solta, o músculo relaxa, tá bom? Além disso, eles também vão participar do processo de locomoção da célula. E também, no final da divisão celular, quando lá na citocinese, quando as células se separam, eles formam uma estrutura chamada de anel contrátil, tá? Então, é como se tivesse, vocês sabem que eu sou péssimo com desenho, né? Mas é como se tivesse uma célula aqui sendo formada, né? Outra aqui para ser formada, e entre eles ainda tem uma estrutura que liga. Para poder separar e formar duas células, você precisa de enforcar, entre aspas, essa região e separar ali aquelas duas, separar essa célula em duas. Certo? Quem faz isso são os microfilamentos, por uma estrutura chamada de anel contrátil. Tá? Esse anel permite uma contração ali tão forte que permite uma separação dessas células. E isso quem faz isso são os microfilamentos. Os microtúbulos, eles vão participar de muitos processos na célula também associados à divisão celular, como a formação do fuso. Ali, fuso mitótico, eu não expliquei no ciclo celular para vocês, na aula da semana que vem, mas quando ocorre está ocorrendo a separação de cromátides, né, para ocorrer a separação celular, aqueles cromossomos eles ficam na placa equatorial e depois são separados para os polos, certo? Nesse momento, esse processo de formação da placa, separação para os polos, ele depende do fuso que está ocorrendo ali, tá? É um pouco confuso porque vocês ainda não tiveram. Quando eu explicar, vai ser mais fácil para vocês entenderem. Mas quem é responsável por esse fuso ali são os microtúbulos também. Além da formação de cílios e flagelos, tá? E do transporte intracelular de vesículas. E os filamentos intermediários, como eu já falei para vocês, resistência da célula, estruturação da célula, tá? Proteger contra choques químicos e mecânicos. E além disso, eles formam uma estrutura que a gente chama de lâmina nuclear. O que é a lâmina nuclear? A lâmina nuclear é uma estrutura, uma rede proteica associada à membrana do núcleo,
associada à carioteca, que ela vai manter uma estruturação ali e impedir que aquela membrana seja degradada por algum motivo, tá? Impedir que o núcleo seja, que alguma coisa que não deve passar ali consiga passar no núcleo, beleza? E agora sim, falando das organelas. Biologia celular é o meu xodó, um dos meus xodós na graduação, por isso que eu falo muito, né? Eu gosto muito desse assunto. E agora eu vou falar dessas diferentes. Eu não sei como está a visualização para vocês, imagino que a qualidade pode não estar tão boa, mas vocês vão ter o arquivo, tá? Então vocês não tem problema, se vocês não conseguirem ler a tabela, no arquivo vai estar lá a tabela para vocês estudarem com calma. Tá? Então, falar dos organelas agora, começa falando dos ribossomos. Lembrando que ribossomos é uma organela, mas não é membranosa, ela não é envolvida por membrana, tá? E ele está presente tanto em células procariontes como em células eucariontes, tá? No ribossomo, nós temos duas subunidades, que é a subunidade menor e a subunidade maior, tá? Que aí vão formar uma estrutura única. E eles são constituídos, eles não são organelas membranosas, então basicamente, o que tem no ribossomo? Eles são constituídos de proteínas e RNA ribossômico, tá? Eles são visíveis somente no microscópio eletrônico e vão estar encontrados ali dispersos no citoplasma, tá? Algumas organelas, como mitocôndria e cloroplasto, eles têm ribossomos próprios, tá? Eu vou falar disso melhor lá na frente. Qual é a principal função dos ribossomos? Síntese proteica. Por que é síntese proteica, gente? Esses ribossomos, ele vai ser a organela que vai envolver, vai depender e precisar dos três tipos de RNAs, tá? Ele vai precisar do RNA ribossomal para formar o ribossomo. Ele precisa do RNA mensageiro, porque ele vai realizar o processo de síntese proteica. Como que ele realiza? Quando esse RNA mensageiro ele chega ao ribossomo, ele vai chegar com a mensagem, né, com os códons, para que haja a síntese proteica, para que haja ali a ligação peptídica entre os aminoácidos, tá? E por isso que esse RNA mensageiro ele chega para ser lido no ribossomo. E tem também o RNA transportador, que ele vai chegar ali com os anticódons e com os aminoácidos, tá? Essa é a nossa próxima aula, então vou explicar isso melhor para vocês. Mas o ribossomo é a organela que vai ser responsável por receber esse RNA mensageiro com os códons e receber esse RNA transportador com os anticódons e os aminoácidos. E a partir da leitura daqueles códons, a leitura daquela mensagem, os aminoácidos eles vão se ligando ali por ligações peptídicas e vão formando aquela cadeia polipeptídica, tá bom? Então essa é a função dos ribossomos aqui. Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, ele... só uma coisa sobre ribossomos. Eu já falei isso na aula de procariontes, mas só para reforçar. Tanto células procariontes quanto eucariontes têm ribossomos, mas são iguais os ribossomos dela? Não, os ribossomos de procariontes têm 70S e de eucariontes é 80S, não se esqueçam disso, tá? No retículo endoplasmático, eles são bolsas membranosas associadas ou não à carioteca. O que é a carioteca? É a membrana nuclear, tá? Esse ribossomo, gente, vamos primeiro desconstruir uma coisa. As pessoas falam, ribossomo não, esse retículo, vamos desconstruir uma coisa sobre esse retículo. As pessoas falam como se fosse, eu tenho retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, como se fossem duas coisas separadas, mas não. Retículo endoplasmático é uma organela só, tá? Então só tem uma organela, estão vendo que é uma estrutura só? Isso daqui é o retículo endoplasmático, tá? A diferença é que funcionalmente eles vão ser separados em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, tá? Porque essa porção aqui, que é chamada de retículo endoplasmático rugoso, ela vai possuir ribossomos associados à sua membrana e a membrana dela vai ser contínua com a membrana do núcleo, que é a carioteca. Enquanto o retículo endoplasmático liso, ele não vai possuir ribossomos associados à sua membrana, tá? E a membrana dele não vai ser contínua com o núcleo, não vai estar mais próxima do núcleo, ela vai estar mais distante ao núcleo, tá bom? Então, outra coisa que a gente diz é que o rugoso ele é mais achatado e o liso ele é mais cilíndrico, dá para ver pela estruturação que eles são diferentes, certo? Então,
vamos falar primeiro do retículo endoplasmático rugoso. Quais são as funções dele? Síntese proteica, então, isso é um processo muito interessante, né, que na verdade, José, você falou que os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica. Então, são os ribossomos ou é o retículo? Porque eu falei também que os ribossomos eles estão livres ali no citoplasma, certo? O que acontece é que esses ribossomos eles podem receber esse RNA, tá? O RNA mensageiro, e esse RNA serido ali, e eles passam para a membrana do retículo e podem continuar a tradução lá, podem continuar a síntese proteica lá, tá? Que é como se estivesse aqui. Imagine que aqui nós temos a membrana do retículo, tem o translocon, né, que é o canal translocador, e aqui é o lúmen do retículo. Quando esse ribossomo ele se associa a esse translocon, a esse canal translocador, ele pode continuar a tradução a partir daqui e liberar para dentro do lúmen do retículo a cadeia polipeptídica, certo? Então a tradução pode estar ocorrendo aqui também. E além da síntese proteica que pode estar ocorrendo aqui, também pode ter as modificações pós-traducionais. Quais são as modificações pós-traducionais? Processos, por exemplo, de glicosilação. Tá? O que tem a ver o processo de glicosilação com tudo isso daqui? Gente, lembra lá quando eu falei com vocês na aula de proteínas, que a proteína ela tem diversos tipos de estrutura, tem estrutura primária, secundária, terciária. Então, essa proteína, quando ela está produzida ali, ela está na estrutura primária dela, uma cadeia polipeptídica, na verdade. Então, você realiza processos de glicosilação e desglicosilação, né, que é a adição e retirada de açúcares ali, para poder dobrar essa proteína, para induzir a formação de estados alfa-hélice beta-preguiada, tá bom? Então, esses processos de glicosilação e desglicosilação, eles são importantes para a estruturação da proteína, certo? Então, essa proteína, essas modificações pós-traducionais, elas também ocorrem no retículo endoplasmático. Vários transporte de substâncias, sustentação mecânica e regulação da osmose também. Todos esses processos estão associados ao retículo endoplasmático rugoso. Aí, gente, só para vocês entenderem. Então, nesse retículo endoplasmático rugoso, associado aos ribossomos, ocorreu a síntese proteica e ocorreu as modificações pós-traducionais. A partir daqui, ele vai passar isso para o complexo de Golgi. Como que ele passa isso? Por meio de vesículas. Tá? Então, aqui tem uma vesícula que vai ser transportada para o complexo de Golgi. Tá? No complexo de Golgi, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tem várias redes cisternas, onde vai ter uma maturação das vesículas. E a partir daqui, essa vesícula ela pode ter 3 destinos diferentes. Ela pode seguir para o lisossomo, que vai ser o momento que ela vai ter digestão intracelular. Pode ser uma vesícula de secreção, né? Pode seguir vias de secreção, ou pode ir até para a superfície da célula, tá bom? Caiu a tampa, gente. Depois espera, não tem problema não. O proteasoma. O proteasoma ou proteasoma é uma outra organela ali importante, porque ela é uma organela em forma de barril que ela vai ser responsável pelo controle ali dessa estruturação da proteína. Qual é a função dela? Ela é responsável pela digestão das proteínas marcadas para serem destruídas. Mas por que eu vou querer destruir uma proteína? Vamos voltar lá aquilo que eu falei com vocês. Tem a membrana ali do retículo endoplasmático. Gente, o translocon estou desenhando errado. Eu desenho igual a minha cara, né? Mas tentar desenhar um pouquinho melhor. Tá? Então você tem aqui a proteína. Pense, o que acontece se essa proteína for mal enovelada? Se o dobramento dela não ocorrer corretamente? Pode ter muitos problemas por um mau enovelamento de proteína, muitos problemas mesmo. Então uma proteína mal enovelada aqui, por esses processos de glicosilação e desglicosilação, ela tem que ser degradada. Então vai ser imediatamente, eu tentei dobrar, não dobrou certo, vou degradar? Não. Na verdade, ocorrem processos de conserto o tempo todo. Você adicionou açúcar, dobrou errado, tira açúcar e bota de novo. Por isso tem vários processos de glicosilação e desglicosilação. Mas se mesmo assim, fazendo isso várias vezes, ela continua estando mal estruturada, essa proteína vai ser jogada para o citoplasma de novo, tá? Então aqui no citoplasma, essa proteína ela vai ser encaminhada para o citoplasma. E aqui, imagine que ela veio para o citoplasma, então, essa proteína.
Lá no citoplasma ela vai ser marcada por uma outra proteína chamada de ubiquitina, tá? Então, essa proteína marcada por ubiquitina, ela forma um complexo proteína-ubiquitina. Esse complexo proteína-ubiquitina, ele passa pelo proteassoma, que é essa organela em forma de barril. Nesse proteassoma, essa proteína vai ser degradada, porque vão ser, na verdade, desfeitas as ligações peptídicas, e aí você forma oligopeptídeos, tá? Então, esses oligopeptídeos, eles vão ser separados e distribuídos ali na célula, e aí você tem a reciclagem de proteassoma e de ubiquitina para participarem de outros processos, tá? Então, é nesse processo, não que ela participe só quando a proteína está mal novelada. Tem vários processos que vocês vão ver no próprio sistema imune que é importante a participação de proteassoma. Mas nesse processo é o melhor exemplo que a gente pode dar. Quando essa proteína está mal novelada, ela passa por esse proteassoma, ela vai ter que ser, na verdade, marcada por ubiquitina, passa por esse proteassoma e aí ela vai ser degradada, tá bom? Gente, é muito melhor dar aula em quadro, tem comparação, porque acho que a dinâmica fica muito melhor. Inclusive saudades, tá? Do momento que a gente estava juntos e dando aula em quadro. Retículo endoplasmático liso. Então, o retículo endoplasmático liso é aquela porção do retículo que é mais cilíndrica, como eu falei com vocês, tá? Quais são as funções dele? Síntese de esteroides, fosfolipídios, colesterol e hormônios reprodutivos, tá? Então, todas essas funções vão estar fortemente associadas ao retículo endoplasmático liso. Além do que, ele vai participar do processo de detoxificação de substâncias, podendo ser também participar do processo de detoxificação de calvéolas. Não sei se vocês vão lembrar o que são calvéolas, mas lembra que eu falei com vocês lá no processo de endocitose mediada com receptor, que tem algumas proteínas na membrana chamadas de calveolinas. Essas calveolinas, elas vão induzir a formação de um endossoma, certo? Vão induzir a formação, tem a membrana, né, aqui, então essas calveolinas induzem a formação de vesícula, tá? E essa vesícula aqui, essa estrutura que está sendo formada, a gente chama de calvéolo. Essas vesículas, elas podem passar pelo retículo endoplasmático liso para sofrer o processo de detoxificação, tá bom? Além do que, o retículo endoplasmático liso é responsável por originar o peroxissoma, que é uma outra organela que eu vou falar com vocês também daqui a pouco. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele vai ser... Gente, uma pausa muito rápida. Pode ficar um pouquinho de água, por favor? Não precisa pausar, não. Eles estão acostumados já comigo. O Matheus está aqui comigo, gente, é um fofo, ele me ajuda muito. Vou pegar um pouco de água para mim, porque minha voz não aguenta. Admiro aqueles professores que falam. Você sabe que eu falo muito, sou muito conteudista, né? Mas admiro aqueles professores que falam sem parar, sem beber água. Eu não aguento mesmo. Estou quase morrendo aqui. Enfim, o complexo de Golgi, ele foi descrito por Camilo Golgi, que ele é muito, inclusive, ele é muito importante para a ciência, né? Em diversos aspectos. Ele descreveu muitas coisas que vocês vão ouvir falar muito dele ainda no decorrer do ano. Esse complexo ele também pode ser chamado de aparelho golgiense, complexo golgiense, e dictiossoma. Lembrem disso aqui, eu gosto de dar todos os nomes, que às vezes tem nomes que... Só um instantinho, gente. Muito obrigado. Às vezes tem nomes que podem cair no vestibular que vocês não sabem, tipo dictiossoma. Muita gente não sabe que dictiossoma é complexo de Golgi, mas tá? Então é interessante vocês lembrarem desses nomes também. Se eu tivesse que dizer quais são minhas duas organelas preferidas, seria complexo de Golgi e mitocôndria. Eu tenho vontade de pegar um complexo de Golgi e abraçar o dia que eu me desmaterializar e não for mais uma pessoa, virar matéria e ser espalhado. Porque vocês sabem que no universo nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então no dia que eu me transformar em matéria disponível para o meio, para outros recursos, eu quero estar muito associado a vários complexos de Golgi, que são organelas mais fofas do mundo. Elas têm uma organização, um padrão de organização absolutamente
impecável. Como assim impecável? Ele é uma organela dividida em três regiões básicas, né? Tem a região cis, que é a porta de entrada, a parte de entrada, a região mediana e a região trans, que é a porta de saída. Na região cis, ela vai estar recebendo as vesículas ali, que vesículas estão vindo geralmente do retículo endoplasmático. Lembra daquilo que eu falei daquele sentido? Retículo, complexo de Golgi, e aí tem três destinos. Então, essas vesículas que estão vindo do retículo endoplasmático, elas são recebidas ali no complexo de Golgi pela região cis. Elas vão seguir para a região mediana, aí elas vão passar por vários processos, até chegar à região trans e serem liberadas, tá? Esse transporte de vesículas, esse transporte dentro dessas redes cisternas aqui dentro, ele ocorre por maturação das vesículas, tá? Então, vai sendo transportado a partir dessa maturação de vesículas ali dentro do complexo mesmo. Gente, pensa bem, aqui eu tenho rede cis, cisterna mediana, cisterna trans e rede trans, tá? Qual é o benefício de separar tudo assim, direitinho? Qual é o benefício de você setorizar? A vantagem, na verdade, não é benefício, a vantagem. Pensa no trabalho em grupo. Qual é a vantagem do trabalho em grupo? Cada um faz uma parte e aí não fica sobrecarregado para ninguém. E na teoria fica tudo lindo, né? Ou pode virar um verdadeiro Frankenstein, né? Cada um escrevendo uma coisa absolutamente diferente. Mas na teoria fica tudo muito lindo. Fica tudo muito mais fácil porque ninguém fica sobrecarregado, então o trabalho tende a ficar muito melhor. Então, pense nessa lógica quando vocês pensarem em complexo de Golgi. Se está tudo setorizado, significa que esse trabalho é dividido. Cada região, cada cisterna, ela vai participar de algum processo. Então, aqui também vai ter glicosilação, vão ter outros processos, vão ter processos de formação de manose 6-fosfato, tá bom? Então, assim, tem muitos processos químicos importantes acontecendo aqui, tá? Eles são encontrados em células animais com funções secretoras e em vegetais, tá? E já falei da fase cis e da fase trans. Então, quais são as funções do complexo de Golgi? Acúmulo e eliminação de secreções, modificação moleculares em proteínas. Porque aquela proteína que está indo do retículo, ela ainda pode sofrer processos de processamento e modificações ali no Golgi, tá? Isso é muito importante. Síntese de carboidratos de algumas proteínas, algumas elas podem ir muito imaturas para o Golgi para serem sintetizadas lá. E síntese de lipídios, alguns lipídios também. Tá? Dos carboidratos, quando saem ali, eles vão revestir e lubrificar regiões, como o muco, por exemplo. Proteínas da membrana plasmática e algumas enzimas, tá? Elas saem ali do complexo e podem ir para a membrana. Lipídios constritos da membrana plasmática. Então, eles vão saindo ali do Golgi e vão seguindo as suas regiões, as regiões em que vão ser o destino deles, que eles vão exercer a sua função. Formação do acrosoma, tá? O que é o acrosoma? É a região associada à cabeça do espermatozoide. Na cabeça do espermatozoide tem uma região na frente chamada de acrosoma, que ela vai ser importante para o que ocorre o processo de fecundação. Então, quando esse espermatozoide ele chega ao ovócito, para conseguir permitir a passagem desse ovócito e a fecundação dele, para passar da zona pelúcida da corona radiada, precisa dessa estrutura chamada de acrosoma. Esse acrosoma possui várias enzimas que vão realizar uma reação quando chegam ali essa região da zona pelúcida da corona radiada. Eles realizam uma reação chamada de reação de hialuronidase. Essa reação de hialuronidase, ela induz essa degradação daquela região, daquela zona, permitindo a entrada do espermatozoide ali e a fecundação do espermatozoide no ovócito, tá? Formação da parede celular e formação da lamela média também. Todas elas são funções do complexo de Golgi. Ele é muito importante mesmo para a célula. Então aqui mostra mais ou menos o acrosoma, como que ele vai ser formado, tá? Nesse esquema, vocês acompanhem no arquivo que eu mandar, porque aqui vai ficar ruim mesmo pelo projetor. E formação da lamela média também, tá? Como que é formado, tá?
aqui o esquema, mas é básico, né? É o mesmo processo, não tem muito mistério. Então, seguindo no complexo de Golgi, como eu já falei com vocês, quais são os destinos? Podem seguir vias de digestão celular, vias de secreção ou até ficar na superfície da célula mesmo. Agora fala dos lisossomos. Os lisossomos sempre sofrem um preconceito muito grande com eles, porque as pessoas elas não falam muito dos lisossomos, mas eles têm funções absurdas e caem muito no vestibular. Então, eu nunca entendo porque as pessoas não falam muito. Então, lembre que o lisossomo ele vai ser muito importante para muitos processos, tá? É uma vesícula arredondada, na verdade são várias vesículas arredondadas dispersas ali no citoplasma. Ele é originário do complexo de Golgi. Então, no complexo de Golgi ele é deslocado, essas vesículas, isso formam os lisossomos, tá? Ele contém diversas quantidades de enzimas e diversos tipos de enzimas, como nucleases, fosfatases, hidrolases, aí você tem proteases, lipases. E o que essas enzimas fazem mesmo? Lembrando, ase no final, ela degrada o que o nome diz. Então, uma nuclease degrada ácido nucleico, certo? Uma protease degrada proteínas. Uma lipase degrada lipídios, ok? Então, ela vai ter esse aparato enzimático muito grande ali. Para quê? Para que consiga realizar o processo de digestão celular, tá? Então, para ele digerir, ele precisa de enzimas de digestão. Ele é responsável, então, pela... Como que ele é responsável por essa digestão intracelular? Essa parte que vocês adoram, né? Está diretamente associado ao complexo de Golgi. Lá no complexo de Golgi vai ter formação de manose 6-fosfato. Como que essa manose 6-fosfato ela é formada? Ela é formada a partir de uma enzima chamada de N-acetilglicosamina fosfotransferase, tá? Esse nome é super simples, N-acetilglicosamina fosfotransferase. A N-acetilglicosamina fosfotransferase, ela vai induzir a formação de manose 6-fosfato, tá? Pela troca do carbono, da ligação do fosfato no carbono da própria manose, tá? Quando há essa troca, forma-se manose 6-fosfato. E qual é a importância da manose 6-fosfato? Ela vai ser o que vai marcar estruturas que vão se direcionar para o lisossomo. Então, qualquer estrutura que vai ser direcionada para o lisossomo, ela vai ser marcada com manose 6-fosfato, tá? Então, qualquer estrutura que siga vias de digestão, as vesículas que vão seguir vias de digestão, elas precisam dessa marcação de manose 6-fosfato. Então, pense em uma célula fagocítica tipo macrófago. O macrófago ele tem uma função de fagocitose muito importante, porque ele fagocita uma bactéria, por exemplo, leva para o lisossomo e degrada, certo? Só que, se nessa célula fagocítica como macrófago você tem algum problema ali e não há formação de manose 6-fosfato, ele consegue encaminhar essa estrutura para o lisossoma? Não consegue, porque no lisossoma, para conseguir ser encaminhado, para chegar ali, precisa estar marcado com manose 6-fosfato, certo? Então, nesses casos, o que vai acontecer? Essa função fagocítica do macrófago ela vai ser afetada ali, tá bom? Então, por isso a manose 6-fosfato ela é muito importante, ok? Além do que, como que essas vesículas, como que esse lisossomo ele mantém ali sua função de digestão? Devido ao seu pH que é ácido. O pH do lisossomo ele é aproximadamente 5, tá? Enquanto o pH do citoplasma ele geralmente é aproximadamente 7,2. Então, o pH do lisossomo ele é ácido. Por isso que a gente diz que as enzimas que estão no lisossomo são, de modo geral, hidrolases ácidas. Tá? Essas enzimas elas vão estar ativas, vão se manter ativas ali nesse pH ácido. Como que esse pH é mantido? Imagina que esse daqui é o lisossomo. Associado à membrana do lisossomo tem uma bomba, que é uma bomba de classe V. O que é uma bomba de classe V? Lembra do... É tipo uma bomba de transporte de prótons ali, por meio de quebra de ATP, né? Por transporte ativo mesmo. Sabe a bomba de sódio de potássio? A bomba de sódio de potássio é uma bomba de classe P. A bomba do lisossomo é uma bomba de classe V, por exemplo. Na mitocôndria tem uma bomba de classe F, entende? Então depende muito dos tipos de membrana que você está falando ali. Essa bomba de classe V, ela induz o bombeamento de íons H+ para dentro do lisossomo. À medida que esses íons H+ vão entrando ali, eles vão acidificando o meio e mantendo essas hidrolases ácidas ativas, tá bom? Dessa forma que o lisossomo atua.
que o lisossomo ele tem a função autofágica e a função heterofágica, tá bom? A função autofágica é o quê? É se autocomer, se autoalimentar de si mesmo. Ela serve para a renovação do material citoplasmático. Então tem algumas organelas velhas, por exemplo, que elas se envelhecem, que elas precisam ser renovadas. Por isso elas vão ser degradadas por lisossomas pelo lisossoma e vai ser gerado outro, tá bom? E tem a função heterofágica, que ela se deve da destruição do material vindo de fora, tipo as células fagocíticas. Elas fagocitam e levam para o lisossoma para poder degradar, tá bom? Então aqui mostra os ciclos autofágico e heterofágico, tá? Então aqui uma vesícula autofágica é quando você tem uma estrutura de dentro da célula que ela vai ser degradada, certo? E heterofágica é quando você tem um processo de fagocitose, por exemplo, forma um fagossoma e esse fagossoma se junta ao lisossoma formando fago-lisossoma, que é o vacúolo digestivo, beleza? Então isso tudo eu já expliquei para vocês na aula de endocitose. Além do que, gente, pensando no dia a dia, como que a gente pode pensar nessa função do lisossoma, essa função fágica do lisossoma? Na formação, no crescimento do girino, né, para formar um anfíbio adulto. O girino, vocês percebem que o girino ele tem uma cauda e o anfíbio adulto ele não tem uma cauda, não tem cauda, certo? Isso acontece porque as enzimas lisossomais elas vão degradar, elas vão se concentrar nessa região, degradando essa cauda, fazendo com que ele perca a cauda. Por isso que no ciclo de desenvolvimento ele não tem cauda, porque essa cauda ela vai sendo degradada por enzimas lisossomais, tá bom? E tem as doenças lisossomais também, que elas caem no vestibular, que é a silicose, artrite reumatoide e a doença de Tay-Sachs. Eu falo Tay-Sachs, mas não sei se está certo, então eu sempre falei assim. A silicose, ela é gerada pela liberação de enzimas por perda de estabilidade da membrana plasmática. A artrite reumatoide é gerada pela liberação de enzimas nas articulações, tá? Por motivo de inflamação, geralmente tem uma inflamação ou liberação de interleucinas de outras moléculas, e aí você acaba liberando, tem uma alteração a nível sistêmica, e você libera enzimas ali naquela região, e a doença de Tay-Sachs, você tem um mau funcionamento das enzimas dos neurônios cerebrais, tá? Então aqui é uma imagem que mostra, né, essa alteração balonizante de neurônios do córtex cerebral, tá? Como funciona a distribuição de lisossomos? Viram? Uma das organelas mais negligenciadas que é o lisossoma, que quase ninguém fala, eu falei pra caramba deles, porque tem muita coisa para ser falada. O lisossoma ele está presente em animais, todos os animais, briófitas e pteridófitas, algas e fungos. Não está presente em vegetais superiores, tá? Então, em gimnospermas, angiospermas basais e angiospermas não tem lisossomos, tá ok? Como então que as células dessas plantas, elas realizam digestão celular? Elas realizam por meio do vacúolo digestivo, tá? Então, elas têm um vacúolo muito especializado que vai ter essa função de digestão celular ali. Falando dos vacúolos. Os vacúolos eles são vesículas delimitadas por membrana plasmática, denominada tonoplasto, ok? Eles são encontrados em plantas, algas, protozoários e fungos, certo? A planta jovem ela tem muitos vacúolos e à medida que ela vai envelhecendo, esses vacúolos eles vão formando um só, e aí um muito grande. Por isso que quando eu dei a osmose para vocês, que essa água ela entra, ela fica armazenada ali no vacúolo, eu falei que esse vacúolo fica tão grande que ele, quando ele recebe muita água, ele pode até empurrar a membrana e a parede, porque ele pode ocupar, em alguns casos, até 80% do volume interno da célula, tá bom? Esses vacúolos podem ser vacúolos de suco celular, tá? Que eles vão participar de processos de osmose e armazenamento de toxinas, vacúolos pulsáteis ou contráteis, que participam de osmose na água doce, e vacúolos digestivos, que participam da digestão intracelular, como eu falei com vocês em vegetais superiores. Peroxissomos. Os peroxissomos eles são originados lá do retículo plasmático liso, como eu falei para vocês, tá? São organelas membranosas e ele tem função de oxidação de ácidos graxos em presença de oxigênio e detoxificação do álcool, tá? Então, essa função do peroxissomo ela é associada a uma enzima chamada catalase, certo? Essa catalase ela vai estar catalisando a reação da quebra do peróxido de hidrogênio em formação de água e oxigênio, tá? Então, esse processo ele serve como processo de detoxificação ali do organismo, tá?
Além da catalase, tem muitas outras enzimas, como a peroxidase, por exemplo. Mas a gente associa a catalase pela maioria dessas funções mesmo, como sendo a principal, tá? Então aqui está a estrutura básica de um peroxissoma, uma organela muito simples, tem basicamente a membrana e as enzimas dentro, e tem também o glioxissomo. O que é o glioxissomo? O glioxissomo está presente em vegetais, tá? Uma organela exclusiva de vegetais, e que ele está relacionado ao metabolismo de ácidos graxos em sementes, tá? Então, há esse metabolismo de ácidos graxos nas sementes, nós temos esse glioxissomo. Centríolos. Os centríolos eles são formados por microtúbulos, como eu falei lá no começo, na parte do esqueleto. Os microtúbulos eles formam centríolos, formam flagelos e formam cílios, tá? Ele é originado do centrosoma, que é o centro da célula, aí você, como se fosse uma estrutura central que vai originar todas as outras partes do centríolo, tá? Quando a gente diz que é 9 mais 1, é porque tem um central e 9 desses. Eu faço não, porque eu sou péssimo com conta, né? 3, 6, 9. Isso. Então, você tem 9 trincas, tá? Tem 9 trincas e tem um central, tá bom? Então, essa é a estrutura básica de um centríolo, tá? 9 trincas na extremidade e um central. Eles são encontrados em eucariotos, com exceção de fungos e plantas. Então, fungos e vegetais não têm centríolos. Gente, começou um barulho no fundo que eu não sei de onde está vindo, tá? Desculpa. Mas a função dele principal é sustentação e participação na divisão celular, tá? Então, a formação, processo de divisão celular, processo de formação do fuso, separação de cromátidos e cromossomos, se deve pela participação dos centríolos também. Por isso eu disse que os microtúbulos eles estavam envolvidos, tá? Então na divisão celular de vegetais não tem participação de centríolos? Não, porque eles não estão presentes em vegetais, tá? Além dos centríolos, nós temos também os cílios. Gente, é aquela frase, eu acho que eu salguei a Santa Ceia, porque toda vez que eu tento me concentrar, sempre tem um barulho no fundo. Quando não é o meu cachorrinho latino, é uma máquina que eu não sei de onde está vindo, mas enfim. Esses cílios, eles são estruturas móveis, curtas e numerosas, eles são espalhados por todas as células, tá? Eles são originados a partir de um corpúsculo basal. Então, enquanto os centríolos eles são originados do centrosoma, os cílios eles são originados do corpúsculo basal, tá? Enquanto os centríolos eles são constituídos por 9 trincos na extremidade e 2 centrais, aqui são 9 duplas nas extremidades. Os centríolos são 9 trincos nas extremidades e um central. Os cílios são 9 duplas na extremidade, tá bom? E 2 centrais, tá? Então só para você saber, tá? Centríolos, 9 trincas na extremidade e um central. Cílio, 9 duplas na extremidade e 2 centrais. Parece bobo, mas isso já caiu no vestibular. Tá? As funções são locomoção e proteção ali. Mitocôndria. Gente, as duas organelas que eu vou falar agora, elas são organelas que elas não são originadas de dobramento e invaginação celular, invaginação da membrana, não. Elas são originadas de um processo de endossimbiose que eu vou explicar melhor no final da aula, tá? Então, elas têm uma origem externa, na verdade, da célula. A primeira mitocôndria, ela foi originada de uma bactéria violeta, assim como o primeiro cloroplasto, ele foi originado de uma cianobactéria, tá? Características da mitocôndria. Ela tem capacidade de autoduplicação. Então, ela tem capacidade de autoduplicação. A principal função é participar do processo de respiração celular aeróbica, mas ela também participa de processos de morte celular devido ao citocromo C que está ali presente no espaço intermembranário dela. Vou falar melhor dele. Basicamente, gente, essa mitocôndria ela vai ter várias características que associam, que trazem como um processo evolutivo como se ela tivesse, que comprova que ela foi originada de uma bactéria mesmo. Como ela tem ribossomos próprios, ali ela tem DNA circular, porque o DNA da bactéria também é circular, tá bom? Ela tem essa capacidade de autoduplicação e, enfim, muitas outras características. Então ela tem várias características
que se assemelham às características de uma bactéria, e isso mostra uma relação disso. Isso comprova que a teoria da endossimbiose provavelmente está certa, que a mitocôndria ela tem origem de uma bactéria mesmo, tá? Além do que, as mitocôndrias elas só são originadas das mães para os filhos e filhas, tá? Então, a mitocôndria é uma origem exclusivamente materna. Então, uma mãe, ela, óbvio, todo mundo tem mitocôndria, todos os seres humanos têm, tanto eu quanto a minha irmã, por exemplo, mas nós dois só recebemos as nossas mitocôndrias da nossa mãe. Não tem como o nosso pai ter doado uma mitocôndria, a característica de gerar essa mitocôndria pra gente, que é uma característica exclusivamente materna, tá? Então, a herança mitocondrial é exclusivamente materna. Vocês verão isso em genética. Quando vocês verem uma questão falando de herança mitocondrial, ela é exclusivamente materna. Ela só pode vir da mãe pro filho, tá? Pro filho e pra filha, tá bom? Não pode vir do pai. Então, eu tenho mitocôndria, mas eu não posso passar a mitocôndria pro meu filho nem pra minha filha se eu tiver um dia, certo? Só quem poderia passar seria a minha esposa se eu casasse com... enfim. Essa é a estrutura básica da mitocôndria e essa mitocôndria, ela vai ter todo aquele aparato, né? Toda aquela estruturação que eu falei para vocês. Tem a membrana externa, que é bem diferente da membrana interna, eu esqueci de falar isso para vocês também. Vou falar muito melhor dela, vocês vão entender muito melhor o interno dela quando eu chegar na parte de respiração celular. Mas só para vocês entenderem que ela vai participar do processo de respiração celular, porque aqui dentro ocorrem vários processos químicos, como o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa, que servem para gerar ATP, tá bom? Então aqui dentro da mitocôndria ocorre tudo isso. Na membrana da mitocôndria, que eu esqueci de falar, tem vários transportadores, tá? Esses transportadores que tem ali na membrana da mitocôndria, pensa aqui na membrana, eles podem ser três tipos: TIM, TOM e OSHA, tá? Eles vão ser responsáveis, alguns são bem mais específicos que outros, e eles vão ser responsáveis para delimitar se o transporte vai ser um transporte porque na mitocôndria tem a membrana mais externa e tem a membrana mais interna. Então, para que servem esses tipos de transportadores? Eles vão definir se o transporte vai ser para o espaço intramembranar, daqui do externo para o espaço intramembranar, do espaço intramembranar para o intermembranar, para dentro da mitocôndria mesmo, tá? Ou se vai ser daqui diretamente para dentro da mitocôndria, tá? Por isso que tem diversos tipos de transportadores também. E também tem bombas, como eu falei com vocês. Quando eu disse que a mitocôndria pode participar do processo de morte celular, ela pode participar desse processo de morte porque nesse espaço intermembranar tem uma estrutura chamada de citocromo C. Esse citocromo C, quando ele é liberado porque esse processo de morte celular, o processo de apoptose, que eu já falei com vocês também, que é uma morte celular programada, um suicídio celular. A célula ela percebe que ela está em uma condição que não seja favorável ali, como está ocorrendo mutação do material genético, alguma coisa do tipo. Ela induz a ativação de uma proteína chamada de P53, que é uma proteína pró-apoptótica. Essa P53, ela vai induzir a apoptose, por isso que ela é pró-apoptótica. Como que ela faz isso? Ela induz a liberação do citocromo C, do espaço intermembranar, para o citoplasma da célula. Quando esse citocromo C ele sai, ele vai se associar às enzimas chamadas APAFIS1. Essa citocromo C associada à APAF1, ele vai ativar procaspase na sua forma ativa, que é a caspase. O que fazem essas caspases? Essas caspases são enzimas responsáveis por deflagrar a apoptose ali. Tá? Elas vão ser responsáveis por degradar todas as estruturas dentro da célula até formar aquelas bolhas que são os corpos apoptóticos que eu já falei com vocês. Tá bom? Então, como que a mitocôndria participa do processo de apoptose? Pela liberação do citocromo C para o espaço, para o citoplasma da célula. Isso ocorre aleatoriamente? Não, ocorre por ativação de proteínas pró-apoptóticas, que são proteínas que induzem processo de apoptose. O último organela, na verdade, tem o núcleo também, mas o núcleo eu só falo na aula que vem, que é a aula de biologia molecular. Tá? Vou falar dos plastídeos agora. O nosso foco principal vai ser dos cloroplastos,
porque ele cai muito mais no vestibular, né, a nível de ensino médio vestibular, ele é o principal, mas eu boto plastídeos porque não existe só um tipo de plastídeo. O cloroplástico é um tipo de plastídeo presente em plantas e algas verdes, mas em outros seres vivos tem outros tipos de plastídeos, tá bom? Então, como que esses plastídeos são gerados? Tem um proplastídeo. Esse proplastídeo, ele pode se diferenciar em leucoplasto, que vai ser responsável por função de estocagem ali, cromoplasto, que vai ser responsável por função de cor, etioplasto, que não tem função, na verdade ele fica ali em um estado meio que latente, e cloroplasto, que é o que participa do processo de fotossíntese. Tá? Esse cloroplasto, ele tem aquelas mesmas características que eu falei da mitocôndria, podem ser associadas a ele também. Capacidade de autoduplicação, ter ribossomos próprios, tá? Ter DNA ali, um DNA próprio dele também, tá bom? E ele possui, a principal função dele está associada à fotossíntese, porque ele possui um pigmento fotossintético chamado de clorofila, tá? Obviamente eu vou explicar esse processo para vocês ainda no módulo de bioquímica metabólica, que é um processo muito complexo, com muitas enzimas mesmo, um processo muito extenso, mas resumidamente ele se deve a partir da excitação da clorofila pela energia luminosa. Então esse pigmento é extremamente importante para que ocorra o processo de fotossíntese, tá bom? E aqui está a estrutura de um cloroplasto, tá? Tem os tilacóides, que é a região que ocorre a fase clara da fotossíntese, que é a fase que depende diretamente da energia luminosa, e o estroma, que é onde ocorre a fase escura da fotossíntese, que é a parte que não depende diretamente da energia luminosa, mas vai depender dos produtos gerados na fase clara, tá bom? E aí tem o grano, né, que são essas estruturas aqui, a lamela, que eu falei com vocês, que vai ligar um grano ao outro, né? Os tilacóides, que estão aqui nessas estruturas dos granos, os estromas, que estão abaixo dele, tá? Tem membrana externa, membrana interna, espaço intermembranar, lembrando que os cloroplastos podem ter até mais de 2 membranas, tá? E tem reservas como grão de amido, lipídios, vocês percebem que é como se fosse uma célulazinha mesmo. Por isso que a gente associa isso à bactéria, porque a gente vê essa relação muito forte ainda ali, tá bom? Para fechar a aula, gente, já falei dos organelos, faltou um núcleo, né, que eu vou falar na semana que vem, que é a aula de biologia molecular, mas eu falei muito dessa bactéria e desse cloroplasto serem gerados a partir eu falei muito da mitocôndria e do cloroplasto serem gerados a partir da endocitose de uma bactéria. Quem explica isso, gente, o que explica isso é a teoria da endossimbiose. O que diz a teoria da endossimbiose? Ela vai dizer que em algum momento, né, nos primórdios lá, vocês sabem que o oxigênio é um gás tóxico, só que nós criamos resistência e hoje em dia dependemos dele para poder viver, né, porque somos seres aeróbicos. Mas no boom desse oxigênio, que vocês viram o highlight lá na Origem da Vida, muitos organismos morriam devido à toxicidade desse oxigênio. E o que permitiu, nesse momento, tentando falar de forma mais resumida, uma bactéria violeta ela foi fagocitada, ela foi endocitada por um eucarioto primitivo, certo? Nessa endocitose desse eucarioto primitivo, essa bactéria violeta, ela ficou alojada ali dentro dele, e eles viveram numa relação mutualística, numa relação de simbiose, onde essa bactéria que foi fagocitada, ela permitia uma certa resistência ao oxigênio, esse eucarioto, né? Pensando no processo de respiração celular a longo prazo, certo? E esse eucarioto, ele permitia ambiente ali para aquela bactéria. Ele permitia que essa bactéria estivesse protegida ali dentro dele, certo? Então eles viveram nessa relação de endossimbiose ali, uma relação de simbiose, certo? E a longo prazo, essa bactéria violeta teria originado a mitocôndria. Mesma coisa com o cloroplasto. O cloroplasto seria um eucarioto que já tinha, um eucarioto que também era primitivo, mas que já tinha englobado a bactéria violeta e gerado a mitocôndria, certo? Esse eucarioto primitivo, ele teria fagocitado um procarioto fotossintético, que é uma cianobactéria, tá? E pelo mesmo processo, por esse processo de simbiose, a longo prazo, teria sido gerado esse cloroplasto. Por que todas as células eucariontes têm mitocôndria e nem todas as células eucariontes têm cloroplasto?
O cloroplasto, ele participa de uma endossimbiose que a gente diz que é endossimbiose secundária e não primária. Então já existiam eucariotos com mitocôndria e um eucarioto que já tinha mitocôndria fagocitou o procarioto fotossintético, certo? Então essa fagocitose de cianobactéria, ela veio depois. Justamente por isso, não são todos os eucariotos que têm cloroplasto, mas todos os eucariotos têm mitocôndria, tá bom? Então, as evidências dessa teoria é a presença de DNA exclusivo nas mitocôndrias e cloroplastos, capacidade de autoduplicação, presença de proteínas próprias devido aos ribossomos que eles têm, presença de envoltórios duplos e triplos em membrana e cloroplastos, tá bom? Para fechar, finalmente, aqui mostra melhor, né, essa formação de célula animal e célula vegetal, porque um teve endossimbiose primária, secundária, tem até endossimbiose terciária. E, importante, mitocôndrias e cloroplastos mantêm sua capacidade reprodutiva, tá? A mitocôndria, ela foi originada a partir de uma bactéria heterotrófica aeróbica e o cloroplasto a partir de uma bactéria fotossintetizante autotrófica, tá bom? Gente, é isso basicamente, isso é a aula aqui, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem mandar no Classroom, podem mandar no grupo do WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? Façam todas as questões do capítulo 5 e 6 da apostila, tá? E quaisquer dúvidas a gente tira na live de sábado, tá bom? Beijo grande!